Bonjour a tous! Se você está chegando aqui pela primeira vez, sou o professor Sebastian e nesse canal a gente aprende sur la langue française. A gente aprende tudo da língua francesa aqui. Pronúncia, gramática, vocabulário, ok? Se você esteve perdido por aí e não achou esse canal, agora você encontrou um canal onde vocês vão ter, tem e vão ter aulas completas sobre algum assunto en français, d'accord? E hoje a gente vai aprender sobre le futur simple, não é de comer, tá? Le futur simple é o tempo futuro simples do francês que a gente vai entender agora como ele funciona. Direto ao ponto, aqui vocês sabem quem já acompanha o canal, que é tudo direto ao ponto e a ideia aqui é ensiná-los a melhorar o francês de vocês, que vocês consigam pronunciar, falar, construir frases mais rapidamente, entendendo as estruturas, vocabulário e pronúncia da língua francesa, tá? Então, vamos que vamos, direto ao ponto. Future Sample. Vamos primeiro entender o que é o Future Sample. É um tempo verbal, a gente vai ver a forma primeiro, tá? Para expressar o futuro. Então, a gente vai entender aqui a forma e depois eu explico os usos do futuro sampler. Então, olha só, aqui a gente tem o verbo chanter, que é o verbo cantar. O que que eu fiz aqui, ó? Se vocês observarem essas terminações em vermelho, quem já conhece um pouco de francês vai observar que isso aqui é tudo a terminação do avoir, do verbo ter, ó. J'ai, eu tenho. Tu as, tu tens. Ele ou ela, a gente tem. Nous avons, tá vendo? Todas aquelas terminações que a gente põe no verbo ter, eu coloquei aqui no finalzinho, para a gente poder, no finalzinho de cada verbo, né? Para poder compor o future simple. Então a ideia é colocar essas terminações no final do verbo, tá? Então, olha só como fica, ó. Je chanterai, eu cantarei. Tu chanteras, tu cantarás. Il, elle, on chantera. Ele ou ela, ou a gente cantará. Nous chanterons, nós cantaremos. Vous chanterez, você cantará. Ils, elles chanteront, eles ou elas cantarão. Parfait? Então, isso se aplica aos demais verbos também, ó. Se você pegar aqui, ó, je finirai, eu terminarei. Tu finiras, tu terminarás. Il, elle, on finira. Ele ou ela, ou a gente terminará. Nous finirons, nós terminaremos. Vous finirez, você terminará. Il, elles finiront, terminarão. E a mesma coisa com prendre. Só que o prendre termina em i. Eu vou remover o i e deixar só o r, ó. Então fica: je prendrai, tu prendras, il, elle, on prendra, nous prendrons, vous prendrez, il, elles prendront. Perfeito? Então, esse é o futuro simples do verbo. Então, qual que é a lógica aqui que a gente precisa se ater para poder entender melhor? Qual que é a lógica? Como eu disse, colocar essas terminações, ó, que vocês estão vendo aqui para cada pessoa, no final de cada verbo. Verbos como prendre, que termina em e, o que que a gente faz? A gente tem que remover a vogal, tá? Deixar uma consoante para linkar com essa vogal que está aqui na frente, ó, das terminações de cada pessoa, d'accord? Então, vamos ver aqui. A gente tem aqui, olha só, verbo. Vamos pegar os verbos terminados em o e r, tá? Para vocês terem uma ideia como que eles ficam no future simple. Aqui eu peguei o verbo devoir, ó. Je devrais, tu devras, il, elle, on devra, nous devrons, vous devrez, il, elles devront. Mesma coisa por voir, peguei os principais aqui, ó. Então fica je pourrais, tem um azinho aqui no o izinho aqui que tá na frente, tá? Ele ficou fora. Então, tu pourras, il, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, e il ou elles pourront, d'accord? Recevoir, que é o verbo receber. Je recevrai, tá vendo? Ó, eu vou cortar onde que eu vou cortar? Só para voltar um pouquinho aqui. Onde que eu corto aqui? Eu deixo o R, tá? Devoir, eu vou ter que fazer uma forma diferente. Tá vendo que eles são irregulares, ó? Eu não coloquei devoirer, igual eu expliquei aqui em cima, tá vendo? Que a maioria dos verbos a gente faz esse esquema aqui, ó. A gente põe a terminação no final de cada verbo. Se a gente observar esses verbos aqui, que eu coloquei em azul, são os verbos irregulares, os modais, né? Modais e não modais, que o voar não é modal. No entanto, ele tem uma forma irregular. São verbos em o e r. Então, os verbos que terminam em o e r, eles têm essa característica, tá? No future simple. A gente tem que mudar um pouco a forma deles, tá? No caso do devoir, fica devrait. É que é irregular, tá? Formas irregulares a gente não tem regra exata. A gente memoriza como elas funcionam e utiliza para fixar na mente, tá? Então, vamos lá. Aqui o recevoir fica je recevrai, tu recevras, il, elle, on recevra.
Nous recevrons, vous recevrez, ils recevront, elles recevront. Vouloir, que é o querer, ó. Je voudrais, tá vendo como mudou tudo? Aqui já entra um D, ó. Je voudrais, tu voudras, il, elle, on voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront, elles voudront. Voir, tá vendo? Por isso que eu falei, irregular totalmente. Je verrai, eu verei, tu verras, você verá, il, elle, on verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Savoir, que eu quero saber, ó, a irregularidade da forma. Ó. Je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez e il, elles sauront. D'accord? Então vamos ver um pouquinho mais de verbos aqui. Ó, olhem, assistam essa aula, repitam, tá? A videoaula para vocês poderem fixar a pronúncia, a lógica que eu estou explicando, tá? Eu trouxe bastante verbos aqui, principalmente aqueles irregulares, para ficar claro para vocês as formas de futur simple, tá? O être, ó. Je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. O avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. O faire, ó. Je ferai, tu feras, não vai se ferrar não, é só ferrar a mesma forma do verbo, tá? Il, elle, on fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. O aller, que é o verbo ir, ó. J'irai, eu irei. Tu iras, il ira, on ira. Nous irons, vous irez, ils iront. D'accord? O verbo dizer, ó. Dire. Je dirai, eu direi. Tu diras, il dira. Nous dirons, vous direz, ils diront. Venir, ó, que eu sou bonzinho, eu trouxe venir também, ó. Je viendrai, tu viendras, il viendra, elle viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Perceberam? Essas formas irregulares vocês precisam ter bastante cuidado, tá? Que são formas que a gente não tem regra definida, tem que memorizar as formas. Os demais vão seguir esse padrão que eu estabeleci aqui, principalmente verbos terminados em ER. Em IR, a gente só faz esse esquema aqui. Terminou em RE como prendre, eu tiro só o E e faço esse esquema de colocar as terminações. No entanto, quando a gente chega nos verbos irregulares, como os modais, os verbos terminados em O e R, tá? Eles vão ter formas diversas. Vocês precisam assistir essa videoaula várias vezes, pré-memorizando, e fazer uma associação com outros verbos que terminam em O e R, d'accord? E aqui também, ó, os irregulares que são totalmente irregulares, que é o être, tá? O avoir, o faire, o aller e o dire, tá? E também o venir. Perfeito? Vamos ver um pequeno texto aqui para ver isso em prática. Eu já vou explicar. Olha só. Tem um texto aqui, um diálogo entre Sophie e Marc. Ó. Qu'est-ce que tu feras ce week-end, Marc? O que você fará? Tá vendo? O que você vai fazer? O que você pode usar aqui? O fará pode ser trocado por vai fazer, aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Pode. Quando a gente fala do futuro próximo, a gente pode usar tanto o futur simple quanto o aller para dizer do futuro próximo ao final de semana. No entanto, se eu quero falar de um período, de uns projetos futuros mais distantes, aí só pode ser Future Sample. Porque o Future Sample, ele se liga muito a projetos futuros. O que que você fará daqui a um ano? Un an, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu feras? Dans un an, qu'est-ce que tu feras? O que que você fará daqui a um ano? Percebe? Quando a gente está falando de tempos mais alongados, um futuro mais distante, é só o Future Sample que se aplica, tá? Quando a gente está falando do futuro, do final de semana, próxima semana, eu posso usar o aller, como eu posso usar o future sample, tá aqui, ó? De novo, future sample só pode ser unicamente usado sem o aller quando a gente está usando para uns projetos futuros mais distantes do presente, tá? E aí é só se aplica o future sample. Então memorizem isso, tá? Continuando, a Sophie fala: Je visiterai mes grands-parents à la campagne. Ils m'ont invité pour le déjeuner. Après, je me reposerai un peu. Depois eu vou descansar, descansarei um pouco. Tá vendo? Tudo é futuro simple, tudo é forma. Ó. O avoir aqui no meio, o aí é, o aí aqui no finalzinho. E tudo é futuro simple. Tudo usando formas aqui do futuro simple, com os verbos regulares principalmente, ó. Aqui, ó. Para que vocês entendam como funciona isso direitinho, tá? Então, ça leur sympa, isso parece legal. Dimanche, me relaxerai aussi. Je regarderai un film e peut-être je lirai un livre, tá vendo? Todas as terminações do future simple nos verbos regulares, igual tô aqui, eu lirai e assim por diante. Genial. Si j'ai le temps, je t'appellerai pour qu'on aille au cinéma ensemble, parce que a gente vá ao cinema juntos. Perfeito. Perfeito, ó, tá tudo simples aqui, tudo bem mostrado aqui, ó, bem sistematizado para que vocês possam entender essas formas, tá? Oui, ça me va.
On décidera, ó, tá vendo, futuro, du filme à voir plus tard. Tu penses qu'il fera beau ce week-end? Você acha que vai fazer um bom tempo esse final de semana? Je crois qu'il pleura, aqui, ó, vai chover, choverá. Samedi, mais dimanche, il fera, o que a gente viu no verbo fazer ali em cima, que não vai ferrar não, mas vai, fará sûrement beau, um bom tempo. Parfait, alors on se verra dimanche après-midi. D'accord? À dimanche, então até domingo. Perceberam as formas do futuro sempre falando de um evento próximo? Como eu disse, pode ser usado ali. Você pode dizer je vais, vous allez, nous allons. Sempre que falar de um futuro que é próximo do presente, eu posso usar o verbo aller conjugado no presente. Mas eu também posso usar future simple. E a única forma que eu uso o future simple e não posso usar o aller é quando eu falo de projetos futuros mais distantes, tá? Que eu não tenho certeza da ocorrência, mas eu tenho a intenção de fazer. Esse é o future simple. D'accord? Então é isso. Espero que tenham gostado do Future Sampler. Já sabem usar o conceito de projetos futuros para usar o Future Sampler. Nos eventos próximos ao presente também é possível o ALE ou o Future Sampler, d'accord? Então com isso você já tem a ideia de como usar o Future Sampler. E para quem não sabe usar o ALE, fica bastante atento aqui, que o ALE é só conjugá-los. Eu tenho aulas aqui conjugando o ALE que vocês podem usá-lo no Future Proche, que é outro tempo verbal, d'accord? Então, olha só, essa aqui foi a aula só para mostrar para vocês o uso do Future Sample. Caso vocês tenham um pouco mais de interesse em crescer, aumentar, em chegar ali num nível de comunicação muito bom em francês, eu vou deixar o meu site aqui, o link do meu curso completo de francês, onde você pega do zero, você vai até o final do B2, para que você possa realmente se comunicar em francês com eficiência, tá? No meu site eu vou deixar aqui o link, vocês vão dar uma olhadinha aqui, e tem um site aqui para vocês olharem o curso, para quem tem interesse, olhar esse curso Futur, é o curso français complet, d'accord? Français en action, le paquet complet. Pacote completo do français en action. Vai do zero ao B2, ok? Então espero que tenham gostado da aula. Então, c'est tout pour aujourd'hui e nos vemos na próxima aula. Au revoir!